Olá, meus queridos alunos e fãs de história. Hoje vamos mergulhar em um dos eventos bem significativos da história recente, a reunificação da Alemanha. Em 3 de outubro de 1990, a Alemanha voltou a ser um só país, depois de 40 anos dividida em duas entidades distintas. Uma era a República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, sob o controle de França, Reino Unido e Estados Unidos, e a República Democrática da Alemanha, ou Alemanha Oriental, sob o controle soviético. Nessa aula, vamos explorar os antecedentes, o processo de reunificação e os eventos que culminaram nesse momento histórico. Para entender a reunificação da Alemanha, precisamos voltar no tempo e observar o contexto da Guerra Fria. A crise do regime comunista na União Soviética durante o final da década de 90 teve repercussões significativas nos países do bloco soviético, incluindo a Alemanha Oriental. Em 28 de novembro de 1989, apenas 2 semanas após a queda do Muro de Berlim, Helmut Kohl, o chanceler da Alemanha Oriental, anunciou um programa de cooperação com a Alemanha Oriental, consistindo em 10 pontos. Esse programa tinha como objetivo a reunificação das Alemanhas, que se tornaria realidade no ano seguinte. As negociações entre as duas Alemanhas ganharam velocidade entre maio e setembro de 1990. Em 1º de junho daquele ano, o marco alemão substituiu o marco alemão oriental como moeda oficial da Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental assumiu a gestão financeira da Alemanha Oriental e forneceu subsídios para reduzir as enormes disparidades políticas. Sociais e econômicas entre os dois sistemas. Em 23 de agosto de 1990, o Parlamento da Alemanha Oriental aprovou a adesão do país à República Federal Alemã. A única questão que restava era a data oficial da reunificação. Foi proposto que a unificação ocorresse após o término das negociações do chamado Tratado 2+4, que envolvia as duas Alemanhas e as 4 potências que ocuparam o país após a Segunda Guerra Mundial. Essas potências, só para lembrar, eram os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a União Soviética. Esse tratado, assinado em 12 de setembro de 1990, desempenhou um papel crucial na reunificação alemã. Ele definiu os aspectos externos da reunificação respondendo a questões que interessavam ao mundo ocidental. Essas incluíam a fronteira entre Alemanha e Polônia e a relação das Alemanhas com a OTAN e a retirada das tropas soviéticas da Alemanha Oriental. Em 4 rodadas de negociações, chegou-se a um consenso entre os interesses alemães e as potências aliadas. A Alemanha, reunificada, permaneceu na OTAN, mas abriu mão da posse de armas de destruição em massa e concordou em reduzir suas forças armadas para 370 mil soldados. Além disso, foi acordado que o Exército Vermelho deixaria o território da Alemanha Oriental até 1994, e que a reforma agrária realizada na Alemanha Oriental entre 45 e 46 não seria revertida. O tratado também serviu como um acordo de paz entre os lados opostos da Segunda Guerra Mundial, encerrando oficialmente todas as demandas de reparação de perdas contra a Alemanha e removendo quaisquer limitações à sua soberania. Com todas as negociações concluídas e acordadas por todas as partes interessadas, o dia da reunificação foi marcado para 3 de outubro de 1990. Desde então, a Alemanha comemora essa data como o Dia da Unidade Alemã, o feriado mais importante do país. A reunificação formal da Alemanha marcou o fim de uma era de divisão e início de uma nova era na história alemã. A unificação da Alemanha em 1990 foi um evento histórico que simbolizou a superação das divisões da Guerra Fria e o triunfo da diplomacia e da cooperação. Hoje, a Alemanha é uma nação unificada e uma das principais potências econômicas e políticas do mundo. Esse momento histórico nos lembra de quão poderoso é a história. É um lembrete poderoso de como a história pode mudar e como a determinação das pessoas pode superar barreiras aparentemente intransponíveis. Lembrando que a situação lá na Alemanha é complexa. Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e informativa. Obrigado por assistir e continuar explorando a história para melhor compreender o mundo que nos cerca. Até um próximo vídeo e um forte abraço a todos vocês. Bye, bye.